Nossa. Então, boa noite. Vamos seguir aí nos estudos, no mundo firme e forte, aprender mais um pouquinho sobre essas adulterações, a importância, né, que isso tem para nós espíritas, para o nosso esclarecimento. Então, nós estamos na página 391, no item 16º da quarta edição. Isso. Alguém quer ler para a gente hoje? A Janete não está aí. A Sandra não se manifestou. Eu vou ler, mas é pouco, viu? Tá. Depois você passa a bola para Sandra. Hã? Depois eu continuo, então. Tá. A você lê e depois passa a bola para você. Tá. Item 16 da quarta edição adulterada é falso e não existia na versão original. Versão adulterada, quarta edição. OSSE. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não é suficiente, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento. Suaviza, será que aqui continua? É isso mesmo. É isso. Suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação das faltas cometidas. O comentário. Esse item, acrescentado pelo adulterador, tem uma redação, uso de termos e estrutura lógica completamente fora da maneira de Allan Kardec tratar o tema. Um texto confuso, dúbio, oferecendo conclusões equivocadas. Primeiramente, Kardec definiu o arrependimento, expiação e reparação em seu item 8º original, que foi adulterado. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Numa palavra, um aperfeiçoamento sério, efetivo e um retorno sincero ao bem. Portanto, esses termos se referem a um processo completo de aperfeiçoamento do espírito culpado, representado pela conscientização do espírito, descondicionamento dos hábitos condicionados pelas expiações, enfrentando as misérias e atribulações como provas, e ao retorno ao bem pela conquista das virtudes que obtém nesse exercício de superação. No entanto, o item adulterado afirma que essas condições são necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Kardec jamais se expressaria assim, pois o processo de aperfeiçoamento pela expiação muda a predisposição moral do espírito pelo seu esforço de superação após o arrependimento, mas não apaga os fatos ocorridos no passado. No item 22, 22º, da edição original, Allan Kardec afirma: a misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. Ela coloca como condição o arrependimento, a expiação e a reparação. O culpado que ela perdoa não é exonerado e, enquanto não cumprir essas condições, ele sujeita-se às consequências de suas faltas.
Ou seja, a doutrina espírita ressignifica o termo perdão, pois ele não é nem de graça, nem exoneração, mas sim condição de superação pelo esforço esforço do indivíduo. Não, está errado, alguma coisa eu li errado. Mas sim condição de superação pela escolha e esforço do indivíduo. O perdão, assim, não depende de Deus, mas da iniciativa do próprio espírito culpado. Já o texto falso do adulterador, confuso e equivocado, afirma o seguinte: só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação das faltas cometidas. Primeiramente, não há causa a destruir, pois o sofrimento moral é uma condição inerente ao estado de imperfeição e deve ser superado, não anulado. Por fim, o perdão, entendido simbolicamente, segundo o Espiritismo, não é nem graça, nem uma anulação das faltas cometidas. É uma superação do sofrimento e da imperfeição pelo aperfeiçoamento sério, efetivo, como um retorno sincero ao bem. Esse item falso tem gravidade de impingir falsamente pela adulteração ideias que não pertencem ao Espiritismo. O estudo da versão original de O Céu e o Inferno, com o devido esclarecimento das falsidades superadas, será necessário para afastar ideias equivocadas que costumam se espalhar pelo movimento espírita desde o século XX. Esse item falso, como também alguns outros, tem servido como citação para justificar a ideia de karma, causa e efeito, ou ação e reação, própria das religiões ancestrais reencarnacionistas, que pregam uma teoria moral heterônoma ao afirmar que a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Será necessário divulgar essa infame adulteração das obras de Kardec para esclarecer os espíritas por todos os meios de divulgação, nas casas espíritas e nos grupos de estudos, que a ideia de karma ou causa e efeito não pertence ao espiritismo, substituindo-a pela teoria da expiação como escolha consciente das provas e de que as misérias e atribulações da vida no mundo não são castigos, mas sim oportunidades necessárias e úteis como meio de aperfeiçoamento do espírito. Essa será uma grandiosa contribuição para a regeneração da humanidade, com a superação da moral heterônoma pela mais ampla autonomia intelecto-moral. Continua, vai falar alguma coisa? Alguém quer falar? Algum comentário? Eu quero, Ju. Eu levantei lá a mãozinha, mas acho que você... Ai, não vi, Má, tava agora com o eu tô rosto vendo, agora eu tô baixo. vendo. O que eu queria comentar é que é impressionante, eu não sei como é que vocês sentem, mas eu tenho tido assim, bastante contato com outros grupos, ou na realidade não nos grupos, né, que estão estudando, mas eu acho impressionante, eu acho não, eu entendo como uma das maiores dificuldades no meio espírita esse entendimento dessa história de causa e efeito, ação e reação. É impressionante quando você, às vezes, explica para as pessoas, mas olha, você vai explicar a justiça divina, que nós sofremos as consequências naturais pelas nossas escolhas, e que nós somos individuais, somos criados seres individuais.
e que a gente não pode juntar todo mundo como se fosse um saco de batata e todo mundo que cometeu a mesma natureza de falta, então tem determinada... Mas eu não sei como é que vocês sentem, mas eu vejo que é muita resistência e muita dificuldade no entendimento disso. E eu vejo assim a nossa responsabilidade, sabe, como Paulo e Lucas escreveram aqui, né? Eu acho que nós temos que ser assim incansáveis, sabe, nessa questão, para que a gente possa esclarecer da melhor forma possível, porque as pessoas dizem, então, mas quando a gente diz são escolhas, são consequências naturais das nossas escolhas, né? Não existe ação e reação. Então, mas o que você está falando é isso, é ação e reação, né? É causa e efeito. Aí você explica as leis físicas e que as leis morais não são assim, que as leis espirituais não são assim, e às vezes as pessoas insistem. Mas é ação e reação. O que você faz, você vai pagar aquilo que você fez. Então, realmente, a gente tem que ser incansável mesmo, né, no esclarecimento desse aspecto, no entendimento disso. É assim que eu vejo. Mas então, eu vejo assim, mas eles têm que estudar um pouco para começar a entender, porque é muito difícil. Eu aprendi isso desde sempre. Agora que eu estou entendendo melhor, que eu entrei em grupos de 5 anos para cá. Mas tem que ler, tem que estudar. Ler, depois estudar, para realmente entender. Senão, é assim. Você fez, você paga. Isso aí são consequências do passado. É difícil. E a gente vê muitas pessoas que têm um conhecimento à base doutrinária correta. Você vê que a pessoa tem uma compreensão para além daquilo que é pasteurizado no movimento espírita. A pessoa, mas aí ela vem e daqui a pouco ela cai nessa ideia. É uma ideia, é uma crença limitante, né, do pensamento espírita, que não é difícil, é muito arraigada, muito difícil. Bom, item 17, 17. Um pouquinho, Cecília, desculpa, só para complementar o que Vanessa falou, isso, Vanessa, aí, né? E a Cecília que também falou, é a herança que nós tivemos por começar a, entre aspas, né? Eu não vou falar estudar, não, a ler o Espiritismo através de obras mediúnicas. Esse foi o viés que nós carregamos durante anos, entendeu? Porque... Marisa, Oi, Marisa, você pegou a questão, o ponto primordial. O ponto primordial é o seguinte: ninguém começou a estudar o Espiritismo sequencialmente seguindo as orientações que o Kardec tinha feito. E qual que é o problema? Como a pessoa começa até fora de ordem, eu estava vendo outro dia comigo, eu estava para falar uma preleção sobre o bendito do cordão fluídico. Aí, se você for pegar no Livro dos Espíritos, não existe cordão fluídico. Ele vai falar que o espírito se une através do perispírito. E ponto final, ele trabalha o perispírito como um todo. Ele não faz divisão no perispírito, falando que de lá sai um cordão, tal. Não. Você pode pegar o Livro dos Espíritos de cabo a rabo, você pode pegar o Livro dos Médiuns de cabo a rabo, você pode pegar todos os livros, ele não vai falar em nenhum momento cordão fluídico. Só que a gente pensa que Kardec falou isso. Ele vai dar uma pista nesse sentido. Mas ele não fala isso nem nas revistas espíritas, de uma forma explícita. Mas para nós, como a gente já deve ter lido alguma obra mediúnica, a gente já está lá. Não está. Estou dizendo que não existe, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós não fazemos a leitura na sequência. Então, por exemplo, quando ele trabalha o perispírito, ele não vai dividir o perispírito em chakra. Tem gente que já começa lá, não, mas já tem um chakra, tem isso. Agora me digam, existia chakra na época do Kardec? Não. Existia. Mas não se falava, né? Oriental. A tese do chakra já existia.
Ah, não, eram os hindus também, né? Então, já estava divulgado na França. Não, Estava divulgado. Por que ele não utilizou? Porque é desnecessária. Ela vai colocar um misticismo, uma coisa que não interessa. Ah, são 7 pontos de energia, outros falam que são 6, e vai... Não interessa. O que interessa para isso? Você guardar o conceito de perispírito. Para Kardec é isso, o perispírito. Depois nós vamos ter outro problema. Ele vai trabalhar no começo com a ideia de elemento espiritual. Não é? Depois ele para com o elemento espiritual, ele vai para trabalhar a ideia de princípio espiritual. Porque elemento dá uma expressão de matéria. Ah, já descobriu um novo elemento, a ciência descobriu um novo elemento, da ideia de matéria. Então é uma coisa, qual que é o problema? É não começar a ler Kardec com princípio. E geralmente as pessoas começam Kardec pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje eu lembrei que não é o Evangelho segundo o Espiritismo que as pessoas começam, tá? Eu lembro quando eu ficava na livraria lá, a gente comprava, vamos fazer uma ideia, né? Não era esse número, era 100 obras de cada uma. 100 obras do Evangelho, 100 obras dos livros do Espírito, 100 obras do Livro dos Médiuns, 100 Princípios Espíritas. E o livrinho que mais vendia, 100 coletâneas de preces espíritas. Depois eu ficava pensando, por que o pessoal compra coletâneas de preces espíritas se está inserido no Evangelho? Para cada 15 evangelhos que vendia lá, vendia 100 coletâneas de preces espíritas. Aí eu parei de vender a coletânea de preces espíritas, porque eu acho um absurdo. É tirar dinheiro do trouxa, porque está dentro do Evangelho. Para que eu vou comprar a coletânea das preces espíritas? Era aquela edição lá de Matão, que era até tudo papel, né? Aquele papel. Vendia que nem água aquilo lá. Tinha gente que comprava 3, 4 no ano. Acho que davam, né? Que nem o Minuto de Sabedoria, o pessoal fica dando. Usa isso aqui, resta essas coisas que vai resolver seu problema. Eu Ô, ganhei de Conde, presente. você está sendo bonzinho, porque você ainda falou cordão fluídico. Na minha época, né, falava cordão de prata, cordão Não, mas prateado. eu pensei nisso. Cordão de prata, pode ser. Pode ser. Não importa o termo, mas não está lá. E outra, não é que não exista. Qualquer um Sim. dos termos serve. A questão é, não está em Kardec, não está na coisa. Isso quer dizer que não exista? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente não faz o estudo sequencial. Porque se fizer o estudo sequencial, você vai paulatinamente se apercebendo dos termos e vai paulatinamente também percebendo como ele vai mudando o pensamento dele. Como pensamento, como ele vai compreender aquilo que os espíritos estão dizendo, ele vai ampliando, né? Porque fica complicado para nós porque nós não fizemos essa leitura sequencial, esse estudo sequencial. Então nós estamos com ideias pré-concebidas que a gente lê e acha que está lá em Kardec, não está. Esse que é o grande problema. O problema é essas apostilas, tudo isso tem de ler como estava lá. Né? Porque se as pessoas pegam as coletâneas de prece que está no Evangelho, as pessoas querem moleza, né? Porque é um livrinho fininho, vou começar por esse. Para não começar pelo Evangelho, vai começar pela coletânea. Só falta alguém pedir inário, né? Tem inário lá no seu centro para vender também? Não. No meu, de vez em quando, perguntava se tinha inário. Eu falei, não, aqui não tem inário. Hinos para cantar durante o trabalho do centro. Já imaginou? Tem gente que pede. Por quê? Porque nós viemos com ideias preconcebidas. A pessoa, eu já entendo tudo de espiritismo, eu li Violeta na janela. Aí a gente tem essa dificuldade. E quando vai trabalhar essa questão da moral, a gente tem mais dificuldade ainda. Porque nós queremos manuais de instrução. A coletânea de preces espírita parece um manual. Qual que é o problema? O cara, então, peraí, que tem uma prece aqui que vai resolver esse problema. E a ideia não é essa.
A ideia não é essa. Veja, o Leon Denis ele tem vários livros que ele vai falar sobre a prece. E ele vai falar que a prece não pode ser repetida. O grande coisa, o Pai Nosso, o Pai Nosso resolve tudo. Eu já falo um texto que você fala assim, Pai Nosso não é para ser rezado. Pai Nosso é para ser estudado. Estuda o Pai Nosso. Estuda, item por item. Faz uma leitura de novo, vai lá, lê de novo. É para ser estudado, não para ser proferido. O Kardec, na Viagem Espírita de 1862, no capítulo 10, se eu não estiver enganada, onde tem lá a instrução para a formação de grupos espíritas, que ele vai falar das reuniões, ele recomenda e indica que não se faça uma prece formal ou social. Inclusive, a oração dominical, ele cita, por mais bela que seja. E ele explica por que faz todo sentido. Né? Sim. Porque a doutrina espírita ela é universalista. Então, a partir do momento que eu rezo um Pai Nosso, é ele que está falando, não sou eu não, tá? Que a gente reza um Pai Nosso, eu estou dando o mesmo direito a um muçulmano estender o seu tapete no chão e encostar na testa para saudar lá. Então, ele é muito, ele é muito lúcido, como sempre, no seu argumento. Então, né, que se faça, quer fazer uma prece, tá? Mas que se faça uma prece neutra, né, evocando os bons espíritos, como a gente faz aqui. Né? Mas, olha, eu sinto, né, só para eu finalizar esse aspecto, que nós temos muito que caminhar em muitos aspectos. Né? O Conde falou inário, se eles não vendiam inário. Gente, até antes da pandemia, algumas turmas do curso de aprendizes, quando nós resolvemos fazer algumas modificações, como, por exemplo, não cantar mais o hino de aprendizes, né? As pessoas perguntavam... Hã? Pai Celeste, vai isso aí embora. mesmo. Aí eu dizia, não, gente, mas nós não vamos cantar o hino. Eu vou dizer, não, porque nós estamos fazendo um estudo da doutrina espírita, nós não estamos fazendo nenhum culto. Então, é todo esse aspecto religioso que, infelizmente, né, contaminou a doutrina espírita, através das casas espíritas, que foi fazendo com que nós criássemos esse viés de que espiritismo é religião. Pensa assim, Marisa, que eu falo da prece. A pessoa fica assim, gente, pense em você fazer uma prece sem muleta. O que é uma prece sem muleta? Você achar palavras e fazer um agradecimento, sem muleta. Aí você pensa que você vai pegar e vai fazer isso de modo a não ofender nenhuma crença. Então você não pode citar Jesus. Você vai negar Jesus. Não estou negando Jesus. Não estou negando Jesus. O que eu estou fazendo é o contrário. Eu estou abrindo espaço para que todos compreendam a moral dele. Não precisa identificar que é Jesus. Precisa de admitir os exemplos, não o que é Jesus. Vou botar o sininho, vou botar uma cruz. Para quê? O Gandhi, por exemplo, era mais cristão que muita gente. Né? Ele era mais cristão que muito cristão. Perfeito. É difícil, porque as pessoas colocam isso e toda hora, Jesus, ainda mais pessoal, esses vamos oradores. O estudo, vamos, né? Os oradores espíritas parece que é um padre que saiu da igreja e está falando lá na frente dos centros espíritas. Os caras falam que nem padre. Vamos retomar o estudo? Vamos lá, estamos no 17º aí. 17º. Só, antes da gente retomar, gente, deixar essa reflexão para nós, né? A prece, o que ela vai buscar? A unidade de pensamento, tá? Então, não é o que eu verbalizo pela minha boca sobre o que está escrito, e sim o que eu vibro pelo meu pensamento, porque é através daquilo que eu estou pensando e sentindo que eu me conecto, né? Tem um artigo muito lindo lá na Revista Espírita, quem quiser ler, né? Tá lá, o Espiritismo é uma religião, é o discurso de abertura pelo senhor Allan Kardec. E aí ele traz a citação do Cristo, onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas.
pela unidade de pensamento e de sentimento. É isso que nos liga, né? Então, a prece, quando a gente, né, se propõe a fazer uma prece, não é pelo que sai da minha boca, né? É o que sai do meu sentimento e o que sai, o que vibra pelo meu pensamento. É isso que a gente tem que refletir como espíritas, né? É. Certo, gente? Bora para o item Certo. 17? 17º. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofrerá por muito mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corpórea, até os últimos vestígios da falta tenham desaparecido. Comentários. Nesse item falso, que possui um texto que não foi escrito por Allan Kardec, mas inserido pelo adulterador, evidencia-se uma compreensão equivocada, mesmo contrária da teoria moral espírita. É o próprio pensamento dogmático presente nas religiões ancestrais, expressando a heteronomia moral, ao afirmar que a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida. Essa é a própria definição da ideia do pecado ou do karma, que não pertence ao espiritismo. Esse item confunde e deturpa a nova mensagem que a doutrina espírita oferece, levando a que o leitor da versão adulterada de Céu e Inferno, leitor formado anteriormente no pensamento heterônomo, tenha dificuldade de perceber as nuances da autonomia moral. Ao afirmar falsamente que a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, o adulterador cai em várias confusões conceituais. Confunde sofrimento físico com moral, que são coisas diferentes segundo a teoria moral espírita. Confunde expiação, que é um ato da vontade, com o castigo, que é o sofrimento moral como consequência natural. Cria uma relação de causa e efeito Cria uma relação de causa e efeito, que é o pecado ou karma, como se as tribulações da vida fossem castigos divinos, enquanto para a doutrina espírita, essas vicissitudes são oportunidades para a evolução do espírito. O paradigma moral do adulterador e o do verdadeiro espiritismo são diferentes e opostos. Segundo o espiritismo verdadeiro, as atribulações e misérias do mundo são circunstâncias neutras. A expiação não consiste nelas, mas sim no fato de sua própria vontade, escolhendo aperfeiçoar-se depois do arrependimento. Para o espírito ainda simples, as atribulações são motivações para que ele desenvolva sua razão e livre-arbítrio. Somente quando conquista a inteligência e a capacidade de decidir é que tem início a lei das escolhas das provas, e o espírito, antes de nascer, começa então a escolher os desafios que enfrentará nas vidas seguintes, em proveito de sua evolução espiritual. Todavia, ele age
bem ou mal em virtude do seu livre-arbítrio, mas sem ser fatalmente impelido em um sentido ou outro. Se ele faz o mal, sujeita-se às consequências enquanto persista no mau caminho. O livro O Céu e o Inferno, original, capítulo 8, item 12º. Caso o espírito escolher agir no mal, ele sente um sofrimento moral inerente a essa falta cometida. E se insiste nesse caminho, transformando em hábito essa falta, criará, por sua responsabilidade, uma imperfeição. Desde então, o sofrimento moral lhe será constante, sendo assim um castigo. Assim, a punição é sempre a consequência natural da falta cometida. Item 4. A partir daí, está nas mãos do espírito imperfeito o quanto esse castigo vai durar, pois a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Para que o sofrimento moral tenha um fim, há somente um meio possível, é o arrependimento, a expiação e a reparação. Quando o espírito imperfeito se arrepende por um ato livre de sua vontade, é porque compreendeu essa lei natural da punição. Agora, estando consciente, pode fazer a escolha de suas provas com o objetivo de descondicionar-se do mau hábito que representa sua imperfeição. A expiação, portanto, não consiste nas tribulações da vida, que são neutras, mas sim no ato da vontade do espírito imperfeito, no sentido de fazer uso de suas dificuldades da vida para um aperfeiçoamento sério, efetivo e um retorno sincero ao bem. Item 8º. Desse modo, não basta ao espírito que expia vivenciar as tribulações da vida, mas sim alcançar o seu aperfeiçoamento efetivo. Dessa forma, caso não alcance esse objetivo numa vida, voltará a enfrentá-las em vidas seguintes. Portanto, o espírito é, assim, sempre o árbitro do seu próprio destino. Ele pode prolongar seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal, aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. O desvio que o movimento espírita sofreu desde a morte do professor Rivaio, em virtude das adulterações e demais ataques dos inimigos encarnados e desencarnados, fez com que falsas ideias fossem divulgadas nas tribunas, cursos, aulas e debates dos centros espíritas e nos grupos de estudos. Elas são no sentido dos dogmas religiosos, como a de queda, pecado, karma ou causa e efeito, entre outras. Não há outro meio para superar esse estado de coisas senão pela educação moral, segundo a teoria espírita da autonomia. Está no estudo dedicado e minucioso das obras de Allan Kardec, que servirá como farol seguro, iluminando o caminho do entendimento. Essa educação terá duplo efeito, pois o Espiritismo não é uma ciência abstrata, mas trata das leis naturais da alma. Aquele que estuda, exercendo a fé racional, ganha recursos para empreender seu próprio aperfeiçoamento. Por isso, entre os espíritas encarnados, não há professores, todos são estudantes com a meta de aprender, servir e aperfeiçoar-se pelo exercício da vontade. Esse item
31º da 4ª edição, adulterada, é falso e não existia na versão... 31º. 30º. É 30º. Aí tem o 31º. Eu vou ler até esse pedacinho só, tá? As penas que o espírito sofre na vida espiritual vêm somar-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de faltas presentes e passadas. Alguém pode continuar? Quer continuar, Sam? Ô, Ju, antes que a Sam continue, eu queria ressaltar um pouquinho na página anterior, porque eu entendo que esse parágrafo é tão importante, principalmente quando a gente trabalha no atendimento fraterno, né? Que diz assim: a expiação, portanto, não consiste nas tribulações da vida, que são neutras, mas sim no ato da vontade do espírito imperfeito, no sentido de fazer uso das dificuldades da vida para um aperfeiçoamento sério, efetivo e um retorno sincero ao bem. Eu acho esse parágrafo assim fundamental, porque quando a gente está no atendimento fraterno, né, que as pessoas vêm principalmente assim muito fragilizadas, né, pelos momentos que elas estão passando de dificuldade. Então, o quanto que nós podemos levar esse consolo, levar esse ensinamento, né? Que a forma como eles estão passando, que é a oportunidade de crescimento, de aperfeiçoamento, para que eles possam tirar essa coisa de que é castigo de Deus, né? Como muitas vezes eles falam no atendimento fraterno: eu sei que isso aconteceu comigo porque é castigo de Deus, porque Deus quis assim. Então, para mim, esse parágrafo assim é de uma importância muito grande no sentido de a gente fortalecer a nossa conduta no atendimento fraterno. E para a vida também, né? Para também orientar pessoas que estão aos nossos lados, ao nosso redor, é importante. Acho que não só no atendimento, né, Mads? Construir essa ideia que está, né, de uma forma errônea dentro do próprio estudo, né? Muitas vezes, porque perpassa por tudo que a gente já conversou antes, né, nos outros itens. Vamos seguir? Pode? Pode isso. Comentário. Como também ocorreu no item 17º, esse item falso possui um texto que não foi escrito por Allan Kardec, no qual o adulterador inseriu um conceito heterônimo, equivocado e incompatível com a teoria moral espírita. As manobras do adulterador no uso da linguagem misturam frases coerentes e retiradas dos ensinamentos presentes em O Céu e o Inferno, com inversões que levam ao pensamento dogmático heterônimo. Quando o adulterador afirma que as penas da vida corpórea são consequentes à expiação de faltas presentes e passadas, está dizendo o mesmo que as tribulações e misérias da vida são castigos divinos causados pela expiação. Ou seja, a própria ideia equivocada do karma, que é oposta à teoria moral espírita, como vimos antes. É preciso ter cuidado e fazer uso da razão para analisar tudo que lemos, para separar o joio do trigo. Pois é habitual dos falsos profetas misturar as falsas ideias em meio a um discurso que imita a palavra dos bons espíritos. Não há mais entre os defensores da Boa Nova o sacrifício de enfrentar os leões na arena,
como ocorreu no cristianismo primitivo. Agora, o desafio está em enfrentar os leões da ignorância, pelo esforço da fé raciocinada. Continua? Você não vai sentar aqui, né? Item 33º da quarta edição adulterada não existia na versão original. Versão adulterada, quarta edição, O Céu e o Inferno. 33º. Apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se em 3 princípios. 1. O sofrimento está unido à imperfeição. Toda imperfeição, assim como toda falta que dela resulta, traz consigo o próprio castigo em suas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a doença decorre dos excessos e o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. 3. Como todo homem pode libertar-se das imperfeições desde que o queira, pode igualmente anular os males consequentes e assegurar a sua felicidade futura. Comentário. Novamente, o adulterador incluiu nesse item um texto que não foi escrito na edição original, fazendo uso da sutileza das palavras para inserir um falso ensinamento em meio à clareza e ao bom senso com os quais Allan Kardec elaborou seus trabalhos. Mesmo que apenas uma palavra tenha sido inserida numa obra após a morte do seu autor, ela deve ser eliminada, pois fere o direito moral inalienável. Em francês, esse item da versão adulterada afirma, não sei ler isso daí não, viu, gente? Está em português ali. O sofrimento está unido à imperfeição. Na edição original de Kardec, porém, no capítulo 6, o Purgatório, vamos encontrar o sofrimento sendo inerente à imperfeição. Há uma fundamental diferença entre os dois termos empregados. Atache, do verbo atache, unir, significa unir uma coisa a outra, amarrá-las. Já a condição de inerente, adjetivo inerente, significa a relação entre uma coisa e uma qualidade que lhe é intrínseca, existindo apenas em relação a ela. As duas frases, a falsa e a original, possuem significados diferentes. Como o adulterador acredita que o sofrimento é um castigo divino, tendo como causa a imperfeição, para ele são duas coisas diferentes que estão unidas. O sofrimento está unido à imperfeição, que se relacionam como causa, imperfeição, e efeito, sofrimento como castigo físico e moral. Essa é a ideia heterônima do pecado e do karma, que não pertence ao espiritismo. Já em Kardec, o sofrimento moral é inerente à imperfeição. A relação de inerência não é entre duas coisas, mas entre algo e sua condição ou qualidade. Podemos compreender pelo exemplo de uma vela acesa. O calor que se pode sentir aproximando a mão é inerente à chama. Desse modo, o calor vai cessar quando a chama chegar ao fim. Do mesmo modo, na teoria espírita, o sofrimento moral é inerente à condição de imperfeição do espírito. Quando o espírito superar a imperfeição pelo seu esforço de aperfeiçoamento, o sofrimento moral inerente a ele vai acabar.
Quanto a esse tema, diferente do item acrescentado, Allan Kardec é bem preciso neste parágrafo do capítulo 6 da versão original, O Purgatório. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, sofre-se tanto tempo quanto se é imperfeito, assim como sofremos de uma doença enquanto não estejamos curados. Assim é que, enquanto for o homem orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho. Enquanto for egoísta, sofrerá as consequências do egoísmo. A adulteração das obras O Céu e o Inferno e a Gênese de Allan Kardec foi um ato equivocado dos adulteradores, que um dia vão reconhecer e se arrepender do mal que cometeram, e certamente vão retomar ao bem. Mas, com o tempo, a verdade sempre prevalece, e esses fatos estão hoje denunciados e conhecidos. No momento atual, a atitude ideal dos verdadeiros espíritas está em aprender com tudo isso que ocorreu. Primeiramente, estabelecendo as obras originais de Kardec. Depois, aproveitando os equívocos inseridos na 4ª edição pelo adulterador para, por comparação, aprender a distinguir o verdadeiro do falso, evidenciando as sutilezas utilizadas pelos falsos profetas para alterar o sentido original da teoria moral espírita. Assim, o espírita poderá fazer do mal um bem, do equívoco um entendimento, da adversidade um instrumento de reparação. Alguém quer comentar? Muitas adulterações, né, gente? Significativas. Mas que bom que a gente agora vai ter a oportunidade, né, de estudar o Céu e o Inferno, na verdadeira proposta que Kardec trouxe para nós, assim como, né, já estudou a Gênese, vai continuar estudando. E eles fizeram um jogo de palavras, né? O sofrimento está unido à imperfeição e o sofrimento sendo inerente à imperfeição. Nossa Senhora, são coisas completamente diferentes, né? Enfim, que bom que nós estamos descobrindo tudo Porque isso. você Né? percebe que ele usa os termos, né, espíritas que Kardec usa, mas ele ali uma palavra que ele troca muda o sentido e o entendimento. Não foi uma coisa que aconteceu acidentalmente, foi proposital, foi intencional. Sim. Assim como quando a gente lê os evangelhos os 4 evangelhos de Rustang, em muitos momentos, que ali a mesma análise que Kardec faz na Revista Espírita, né, de 66. Uma grande parte que ele está falando ali dos fenômenos, ele está usando os termos espíritas e explicando pela questão espírita, mas quando chega na questão moral, que é a base fundamental, a questão do Cristo, ali você vê gritante a incompatibilidade com a proposta espírita. Mas, às vezes, uma pessoa, né, que não tem um profundo conhecimento do espiritismo lê ali e realmente fala, não, isso é o espiritismo. Porque não se atém à questão moral. Sabe, a Marisa falou uma coisa... A proposta moral, né, que o espiritismo traz. A Marisa falou uma coisa muito importante, porque conforme com quem nós estejamos conversando, porque essas oportunidades vão acontecer nas nossas vidas, né? Elas vão entender que o sofrimento está unido à imperfeição, é a mesma coisa que é ser inerente à imperfeição. Se a pessoa não atinar muito para a coisa, ela não vai perceber a diferença. Porque é sutil. Difícil. Eu concordo com a Miriam, com a Marisa, é isso mesmo, e eu penso que não é tão fácil perceber a diferença,
Que às vezes a gente fala assim, a pessoa não estuda, a pessoa não estuda, não estuda. Mas você vai conversar, ou na sua cabeça mesmo, às vezes você fala, bom, mas o sofrimento está aí. Você sofre ou não sofre? Sofre. É a mesma coisa. É isso que as pessoas... Isso aí, Uma, sofre, perfeito. uma vez eu ouvi o Paulo falar não sei se foi numa live ou no programa da Rádio Boa Nova, que tem que ser uma mudança de mentalidade. E, sabe, a mudança de mentalidade não é fazer leitura de um livro, gente, é persistir no entendimento de uma doutrina que tem que pegar desde os princípios, entendeu? Porque se você lê assim, olha, sofrimento unido à imperfeição, você está sofrendo. Ou sofrimento inerente à imperfeição, você está sofrendo. É tudo a mesma coisa. Por que eu vou entender diferente se eu não partir do entendimento filosófico das primeiras causas, das primeiras coisas, que é o que a gente busca hoje entender e conhecer, para mudança de mentalidade, porque não é mudança de interpretação da frase. Eu não entendo como mudança de interpretação, né? Porque muitas vezes a gente ficou aqui em um parágrafo, um entendia uma coisa, outro entendia outra, buscando a interpretação da frase. E não basta interpretar a frase no sentido literário. Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade, eu penso assim. Então, mas aquela questão que a gente esbarrou, a tradução estava errada. Também, né, né? O verbo também estava errado e a tradução. Hoje, É por isso, a gente percebeu porque a gente está estudando muito e houve divergência no entendimento. Exatamente. Assim, hoje, estudando o Kamá, né, que eu mostrei umas questões para ela, a gente estava conversando e aí falei, Má, pega o livro dos Espíritos, assim, olha o que está lá, olha o que está aqui. A gente foi comparando, né? E tem diferença, sim, na forma da escrita, porque ela te traz uma interpretação falsa ali na tradução. Então, que foi o que o Paulo conversou comigo e com a Marisa, né? Ele falou, gente, surgiu uma dúvida, peguem o francês, põe a tradução e busca. É um trabalho ardiloso, difícil, mas necessário, porque é uma mudança de entender, não é uma coisa só, né? Eu vejo o Paulo trazendo muito esse esclarecimento, que até na live ele brincou com a Genesi, né? Não fala que é um materialismo, não fala que é a questão da gente mudar o entendimento dos princípios doutrinários. Mas se ali na tradução existe um erro na tradução, na interpretação você cai no erro, ou na dúvida, que foi o que aconteceu com a gente. Pera lá, tá escrevendo uma coisa em cima e embaixo tá supondo algo diferente do que está acima? Porque não é determinista, né? É um conjunto de tudo que a gente precisa estar com os olhos atentos, agora que a gente está buscando esse estudo. E por isso o grupo é tão importante, porque às vezes algo que passou despercebido, por o outro consegue perceber ali, né? Ó, gente, isso aqui não está fazendo sentido para mim. E a gente tem buscado construir, né, esse estudo juntos, o entendimento juntos. E é uma mudança, porque às vezes o que Kardec fala lá na questão da consciência, as crenças íntimas, a gente está lidando com crenças enraizadas que a gente precisa desconstruir, né, dentro de nós. E aí soma-se com toda a questão dessa adulteração proposital, porque, gente, na sexta-feira a gente está fazendo o estudo da Gênese, junto com a Revista Espírita, buscando todos os artigos. Tudo que Kardec colocou lá está completamente alinhado com o que está na Revista Espírita. Na própria Revista Espírita de 68, ele põe lá a edição 1ª, 2ª, 3ª,
E ele ainda põe o índice da obra inteira, gente. E está o item A Ciência, que foi retirado nessa Gênese de 72 e também na clandestina, sendo ela igual a de 72, segundo as pessoas, né, que afirmam o oposto do que a Simone comprovou na sua pesquisa. E a gente está tendo essa oportunidade de estudar profundamente, né, nesse estudo e verificar a importância dos itens que foram modificados lá, como a gente vai ter essa oportunidade, né? E se, não sei como vai ser o andamento do livro dos espíritos, do Céu e Inferno, a gente pode buscar os artigos referentes a eles no estudo do Céu e Inferno, né? Ô Ju, Diga, Cê. aquela dúvida que tínhamos, né, que você falou que a tradução estava errada, eu não acompanhei, eu não sei se eu não acompanhei ou vocês não puseram. A gente ainda não colocou, porque o Lucas tá. ainda não respondeu inteiro. Então, como eles estão corrido com o livro, a Marisa já cobrou eles 2 vezes. Já, o Lucas e o Paulo, já cobrei os 2. Eles pediram para a gente esperar um pouquinho. Só não queria perder. Não, tá, a gente vai colocar lá no grupo. É que eles ainda não tiveram tempo, né? Porque igual o Paulo falou, eu recebo muitas dúvidas, a gente mesmo, né? Manda muita pergunta, muita questionamento, né? Não só a gente, muitas pessoas. Então, ele falou, né? Eu gosto de... Quando eu recebo uma dúvida, é importante que eu sente, leia, releia, né? Buscar junto ali com o Lucas a questão do buscar no francês para engrandecer o nosso entendimento. E aí a Mar já formulou tudo, mandou para eles e eles estão, né, apurando para mandar para a gente. Não, tudo bem. A gente não esqueceu. Tá. Que bom. Então não perdi, não. Não esquecemos, não perdeu, não. Mas isso ai, meu Deus do céu, quando foi que o Paulo falou sobre o entendimento, o arrependimento, não é só o arrependimento, tem que ter um entendimento, é isso ou coisa parecida? Aonde aqui você está falando? Não, quando ele falou sobre o arrependimento, não é só isso. Temos que ter você está falando na palestra. Acho que foi numa palestra. Como que ele falou? Me esclarece melhor. Aí eu só não vou lembrar, né, Cê? As palavras, aí não dá, né? Acho que a Marisa falou agora, ou foi a Sandra, que ele falou, não é só o arrependimento, temos que ter a... Putz, grilo, não posso nem falar palavrão aqui, que é feio. Por favor. A questão do arrependimento, Cê, não é só você se arrepender. Você vai vivenciar situações em que você vai provar, entendeu? Não é um sofrimento que te faz esse movimento. Não, isso eu sei. O arrepender-se, você precisa passar por um processo de vivências. Para que você veja se você realmente... É que eu queria lembrar a palavra, acho que é o esclarecimento, sei lá. É que quando acho ele que é falou... consciência, não é? É ter consciência da sua imperfeição. Não é o entendimento, não, que ela falou? Eu acho que ele falou entendimento. Bom, seja o que for, é que isso me remeteu lá atrás, que minha mãe usou exatamente a palavra que ele falou. Você vai ser felicidade? Sua felicidade é aquela mulher que tem cara de pau. Tem gente que está com o microfone aberto e a TV ligada, gente. Tá? Por favor, amigo, dá uma olhada. A palestra é arrependa-se, não será o suficiente. Sim, depois você vê, depois você vê a palavra e a gente debate. Porque não tem como a gente saber o que ele falou lá. Vamos para o porvir, gente? Vamos continuar. Finalizar, para conseguir ler hoje, que é uma mensagem muito importante, né? Muito rica que tem aqui no estudo. Vamos? Vamos. Quem quer ler o porvir?
Eu posso ler. Eu posso ler. Dá para escutar? Tá um pouquinho baixo, Val, para mim. 399. Melhorou? Pouquinho, mas dá para ouvir. Conclusão, ou porvir. Dá para ouvir? Dá. Dá? A grande maioria dos espíritas recebeu em sua infância uma educação moral baseada nos dogmas das religiões ancestrais, sendo levada a ver em Deus uma figura que inspira temor. A ideia falsa da vida, da qual as coisas boas seriam uma graça divina e as coisas ruins um castigo implacável do Criador. A humanidade ficaria erroneamente dividida entre pretensos, escolhidos e renegados. É claro que todos querem estar entre os predestinados e uma disputa se instaura, na qual o orgulho prevalece e massas são desprezadas, relegadas à servidão e falta de cultura, em virtude dessa grande ilusão do velho mundo. Vendo pessoas egoístas tendo tudo que a matéria pode proporcionar para seu deleite e prazer, e outras simples sofrendo Val, as misérias. você tá com alguma coisa ligada que tá dando microfonia? Ou é só para mim? Tá dando Para mim, não. você? Para mim, não. Para mim tá? Para você tá, Má? Melhorou? Melhorou. Vendo pessoas egoístas, tá dando microfonia, eu também estou ouvindo. Tá dando. Mas se alguém quiser Porque eu continuar, estou conferindo aqui, os microfones estão fechados. Vou olhando aqui, tá fechado. Não... Tá, eu vou continuando. Então, se alguém achar que está muito ruim, aí a gente muda de leitor. Vendo pessoas egoístas tendo tudo que a matéria pode proporcionar para seu deleite e prazer, e outras simples sofrendo as misérias e tribulações diante de seus próprios problemas, aquele que crê pensa, 2 pontos. Mas eu não faço nada errado tão grave para ser penalizado, e clama desesperado em suas preces para Deus. Também a cultura do pecado deixa os indivíduos acuados diante de novos caminhos, pelo medo de tomar uma decisão e errar, pensando, 2 pontos, melhor não fazer nada do que agir por si mesmo, correndo o risco de errar e ser castigado. Quanto ao futuro, está aí a maior das incertezas, pois, como todos vivem entre erros e acertos durante a vida, qual seria o destino de cada um após a morte? Qual será o merecimento diante do julgamento final? Um sofrimento eterno ou o jardim das delícias? Mas, quanto aos amigos e familiares, será que o destino deles será diferente do nosso? Há quem fique em dúvida se a separação não seria ainda pior que sofrer eternamente no inferno. Os dogmas do velho mundo causam insegurança, dúvida, levando as multidões a obedecer passivamente, aceitando o que lhes é imposto pelos dominadores. E é para manter essa ordem injusta das coisas que há uma luta travada por alguns cegos da verdade, para impedir que a educação e a liberdade tornem-se os instrumentos de um mundo novo, onde a esperança e a paz serão as bandeiras da humanidade. A tarefa do Espiritismo consiste nisso mesmo, retomar o estandarte da liberdade antevista por Sócrates, Platão, Moisés e outros precursores, mas
plantada no solo da terra pela mensagem renovadora de Jesus. Ele demonstrou como a sociedade instituída estava podre por dentro e caída por fora. Não há justiça para manter uma elite da humanidade usufruindo de todos os privilégios, enquanto as massas trabalham como autômatos, tratadas como animais, sem poder fazer uso das faculdades de sua alma, pois só com a liberdade é que vão receber a oportunidade de agir por suas próprias escolhas. A natureza do espírito humano é solidária, e tendo uma oportunidade, os simples vão demonstrar todo o seu potencial de elevar a humanidade ao padrão excelente de convívio, numa relação humana vívida e salutar. Não passa de um mito equivocado a opinião de que o ser humano é egoísta por natureza, pois essa imperfeição é fruto dos maus hábitos do espírito, que sabe do erro que está cometendo. Então, mesmo os mais inteligentes deste mundo, em elaboração, aqueles que penam pelos apegos, nos quais se emaranharam no passado e hoje sofrem em virtude da lei universal. Jesus trouxe nova luz aos que sofrem, demonstrando que, ao fazer uso das dificuldades da vida para seu próprio aprendizado, o espírito está acumulando conquistas no mundo espiritual, onde a lei é a de Deus e o bem é a medida de real valor. Lá não se medem posses, títulos, conquistas materiais, nem a nobreza dos nomes. No mundo espiritual, a felicidade é o resultado do esforço na conquista das virtudes. E servir é a meta de todos. Jesus fez cair as máscaras dos falsos profetas, que tomam os textos sagrados para si, deturpando o sentido original para justificar suas iniquidades. São os cavaleiros do Apocalipse, pois carregam em suas mãos o açoite com o qual julgam o próximo, sem enxergar seus próprios delitos. Esse açoite será voltado para eles mesmos quando o inevitável arrependimento os trouxer para a luz, onde verão o caminho iníquo que tomaram. Então darão novos passos de volta ao seio de Deus, de onde nunca saíram. A mensagem de Jesus representa o cavaleiro da esperança, que afasta as falsas interpretações, mostrando a boa nova onde realmente ela está. O reino de Deus se estabelece pela caridade desinteressada, quando a atitude do bem é consciente, voluntária e independente de castigos e recompensas. A boa nova de Jesus é a responsabilidade pessoal e do julgamento do mundo velho, que teve sua função no começo da civilização, mas que agoniza e deve morrer nos tempos que são chegados. Representa o cavaleiro da esperança, a chegada do Espírito da verdade, ombreando com os espíritos superiores na elaboração da doutrina espírita organizada por Allan Kardec, em suas magistrais obras. Esse missionário, auxiliado por sua dedicada esposa Amélie e pelos pioneiros fiéis que abraçaram a tarefa, deu sua vida e sua saúde para cumprir a sua meta. E foi feliz e bem-sucedido, trazendo a luz em seus escritos. Maktub, já estava escrito.
grandes transformações enfrentam enormes resistências. E o Espiritismo, como ponto fundamental da revolução moral da humanidade, teve o maior dos escolhos, um golpe nos planos de perpetuação do Espiritismo, com uma infame e terrível adulteração de suas obras conclusivas. Mas, como a própria teoria moral espírita ensina, sendo fundamentada na mais absoluta autonomia intelecto-moral, toda diversidade é uma oportunidade, um meio de progresso. As leis naturais da alma diferem das leis da matéria inerte, pois a matéria tende sempre à dispersão, ao desfazimento, como um copo que se quebra e se faz em pedaços. A alma, por sua vez, tende ao progresso como conquista, a complexidade de suas faculdades, a busca incessante pela lucidez e completude. A alma se refaz, se supera, contorna obstáculos. Enfrenta sempre qualquer impedimento com altivez, pois sabe que se sairá sempre melhor na próxima tentativa. A alma foi criada para ser feliz, como dona do seu destino. Assim, sendo obra dos espíritos, o Espiritismo contornará todos os obstáculos, colherá os frutos do progresso, empreenderá sua completude dia a dia, trazendo aos homens um farol indicativo da meta para o futuro feliz da humanidade. Cada geração tem sua tarefa, sua missão. Esta fase atual dos espíritos verdadeiros é a de restabelecer o espiritismo, recuperar os ensinamentos grafados por Kardec em suas obras a partir dos ensinamentos dos espíritos superiores. É a retorna da Boa Nova, que surge como um sol resplandecente em meio às nuvens escuras que se dissipam pela ação dos raios luminosos. A tarefa é a de mergulhar nos estudos, comparando, denunciando as falsas ideias, como quem separa o joio do trigo. Plantar as sementes no terreno sólido da liberdade, pois a humanidade está sedenta, clama amplamente pela água que sacia o espírito, o entendimento que liberta. A maior garantia de que o futuro melhor será estabelecido está no fato de que os ensinamentos espíritas são reflexo das leis naturais da alma. As leis divinas regem os universos por toda a eternidade. Os espíritos superiores, que podem olhar às imensidões com o alcance impossível para os homens, possuem um claro entendimento da harmonia que a tudo rege. A harmonia universal faz da diversidade absoluta dos seres e dos mundos o equivalente à bondade e inteligência de Deus. Somente aqueles de visão estreita que habitam um planeta ainda em construção é que ficam temerosos por não poderem enxergar além dos limites de seus sofrimentos temporários. Mas dá para imaginar o que os espera no porvir. É só idealizar, a partir dos ensinamentos libertadores espíritas, o que os espera, o destino fatal de todos, que é a plena felicidade. Faça o seguinte exercício. Imagine-se no mundo, vendo um solo frio e úmido abaixo de si, e nuvens espessas, negras por todo o firmamento. Olhando para os lados, só desolação e falta de fé. Por esse olhar, não há esperança e um futuro melhor parece uma ilusão.
Mas então faça a ação que os bons espíritos inspiram. Feche os olhos, imagine-se portador de uma força que toma todo o seu ser, dando-lhe o poder de levitar. Sinta-se subindo às alturas, ultrapassando as nuvens e tempestades. E então, olhe para baixo, veja que as nuvens são localizadas, móveis, mudam de lugar, se extinguem, formam-se outras, mas não são absolutas. Há focos de luz, terras férteis, trabalho incessante, esperanças espalhadas por todo o orbe. Perceba a diferença enorme entre as conclusões tiradas de um ponto de vista limitado e as tiradas de um mirante de onde se pode observar o todo das coisas. Dando continuidade ao exercício, vá transferindo seu olhar da terra para o espaço. Toda a arrebatadora luz do sol vai fazê-lo cobrir os olhos. Mesmo assim, com os olhos cerrados, ainda será aquecido eternamente e a claridade se revelará sempre presente. Ou seja, nessas alturas, a presença do astro é plena, constante. Dando prosseguimento, depois de sentir como o calor e a luz do sol cumprem a função de manter a vida na Terra, mesmo que os olhos não possam percebê-los, impulsione seu corpo em direção ao infinito. As orbes, às centenas, aos milhares, aos trilhões incontáveis passarão à sua volta, nessa caminhada sem fim. Cada um desses planetas já foi ou será povoado pelas humanidades. A vida é a finalidade da natureza. Tudo caminha do simples ao complexo, desde a partícula ao espírito superior. E, inevitavelmente, todos os seres vão percorrer essa linha evolutiva interminável. Veja, em seu exercício, como as humanidades estão representadas por todas as faixas da evolução. As que iniciam primitivas, abrigam as almas simples e ignorantes em suas primeiras vidas humanas. Ainda se submetem aos instintos sem responsabilidade pelos atos, mas aos poucos despertam suas faculdades. Outros planetas estão como a Terra, onde o mal ainda predomina, em virtude do egoísmo e do orgulho de parte de seus habitantes. Mas todos vão conquistar progressivamente a superação de suas imperfeições pelo seu esforço. Continuando essa viagem esclarecedora, pouse num dos planetas felizes, e então verá a paz e a felicidade estabelecida pelos valores de seus habitantes. Como todos respeitam as leis naturais, agindo por dever, não é necessária a lei humana. Todos se libertaram do ilusório conceito de castigo e recompensa. A vida é simples e harmônica, pois todos os problemas são resolvidos de modo a rejeitar a solução mais conveniente para todos, não havendo assim injustiças. Tudo está em pleno acordo com a natureza. Não há exploração nem abuso. Vive-se apenas pelos frutos dos próprios méritos e conquistas. Ninguém faz do outro um instrumento de seus próprios objetivos, pois a autonomia é o maior bem de todos. Depois dessa viagem, volte para o solo úmido, debaixo das nuvens espessas que cobrem o céu. O que resta dessa promissora viagem
resta a certeza, pela própria experiência, de que essa condição é temporária, um dos passos que levará ao mundo feliz que visitou. E isso não se dará por um gesto de graça divina, mas segundo os esforços dos próprios habitantes deste mundo, que trabalharão para conhecer a si mesmos, identificando assim as tarefas que empreenderão nas próximas vidas, pelas próprias escolhas de seus desafios. O que resta diante desses transformadores esclarecimentos espíritas é a fé raciocinada, a certeza de que a compreensão das leis naturais oferece tanto para a física, química e biologia, como dará para a educação na revolução moral que está preparada e já se iniciou. O futuro, segundo o Espiritismo, é lógico e confirmado pelos fatos, condizente com a grandeza, bondade e justiça de Deus. Acolhe aquele em dúvida ou que foram iludidos pelos falsos dogmas e desejam mais. Será inutilmente combatido. Os tempos estão chegados, o porvir é de esperança, portanto, mãos à obra e olhar no infinito. Um espírito. Lindo. Lindo, Eu ouvi. Me lembrou, né, esse exercício que ele propôs dos olhos, me levou ao capítulo da presciência, né, que a gente estudou também, e o capítulo da oranografia, né, onde ele faz a gente sair desse lugar que a gente fica só aqui, né, no nosso planeta, na nossa cidade, na nossa casa, né, e ir em direção à grandiosidade do universo, para compreender, né, a harmonia que está em tudo. Quem quer comentar, quem quer falar? Mais uma vez aqui ficar claro assim, a responsabilidade nas nossas escolhas, né? A gente sabendo de tudo isso, com certeza vamos fazer melhores escolhas sempre, né? Tão libertador quando ele fala que sabe que se sairá melhor na próxima tentativa. Eu acho que isso é consolador, isso é lindo. É a esperança, né, que persiste. Quando ele falou isso, eu também pensei na questão, né, quando ele fala que da questão da gente, né, ser útil. O Genê vai falar, todos os seres são criados para ser úteis. E nos animaizinhos, eles são úteis, mas sem consciência, né, da utilidade que eles têm. E nós, a partir do desenvolvimento, né, das faculdades, cada vez mais a gente vai compreendendo, né, a nossa responsabilidade e aonde a gente pode alcançar. Quando ele fala aqui, né, da evolução, né, do espírito, né, desde da partícula, e aí você olha para frente numa possibilidade de aprendizado infinito, de crescimento, né? Quando ele fala assim também, né? Aqui, na página 401, representa o Cavaleiro da Esperança a chegada do Espírito da Verdade, ombreando com os espíritos superiores na elaboração da doutrina espírita, organizada por Allan Kardec. Lá, remeteu ao artigo, né, que a gente estudou, Os Messias do Espiritismo. Boa noite, Má. Os Messias é um artigo, quem puder, leia, né, tão lindo, porque ali ele traz tantos espíritos falando a mesma coisa e trazendo, né, a fala sobre o Espírito da Verdade, sobre Jesus,
mas principalmente pela lei que rege, né, todos os espíritos, a solidariedade. Ele fala, né, para nós para o espiritismo, a solidariedade é uma lei. É uma unidade de pensamentos que se une pelo objetivo, é uma unidade coletiva de pensamentos, de entendimentos. E quanto mais a gente, né, busca esse entendimento, mais a gente se aproxima de Deus, não é isso? Alguém mais anotou alguma coisa? Quer comentar? Ninguém quer comentar nada, gente? Tá todo mundo reflexivo com a mensagem ou tá com vergonha? Na página 400, ele tem uma frase aqui que a gente já falou muito a respeito, né, mas que não passa de um mito equivocado a opinião de que o ser humano é egoísta por natureza. Então, assim, quando você pensa desse jeito, muitas vezes você acaba agindo dessa forma, né, até justificando muito das suas atitudes, né, em razão da natureza que talvez existisse, né, para o ser humano, e que não é real, é um mito mesmo, né? É uma interpretação equivocada, né? Acho que não. Verdade. Isso tem até na própria psicologia, né? O ser humano como trazendo em si o egoísmo inato, infelizmente. É a base de uma das, né, de um dos grandes pensadores, né? Mas isso é real, não é real? O egoísmo é inato em nós? Como que Deus cria os seres? Não. Não é que é inato como eu tenho um coração, a pessoa tem que nascer com um coração, mas é muito rápido para o ser humano estar sendo egoísta, é muito rápido. Então, lá no Livro dos Espíritos, agora eu não tenho, foi até o que a gente usou, acho que na semana retrasada no estudo, os espíritos dizem que nem todos os espíritos precisam passar pelo egoísmo e orgulho. Não, ninguém precisa passar, não, mas então, a maioria passa, né? Será que é a maioria ou é a minoria? Bom, porque vamos pensar, gente, o que às vezes faz com que a gente haja dessa forma? Não é você se fundamentar em falsos princípios? Achar que Deus tem... Isso, toda essa desconstrução que esse espírito está fazendo aqui. Olha como ele começa, né? Dizendo assim, ó, uma ideia falsa da vida, na qual as coisas boas seriam uma graça divina e as coisas ruins um castigo implacável do Criador. Aí a humanidade ficaria erroneamente dividida entre pretensos escolhidos e renegados. Aquele artigo que eu falei, né, da Revista Espírita, Kardec vai trazer, né, não só a questão do pensamento, mas a questão das religiões, que ele vem lá desconstruir os nossos princípios. E ele fala, quando você está ali dependendo de um falso princípio, você está fazendo uma prece pedindo a sua salvação individual. É o que se faz, é o que se vê. E é o que o Espiritismo vem trazer o oposto. A salvação é para todos. Sim. A família é universal. A lei que fundamenta é o bem, é a solidariedade, é a fraternidade. É o bem comum, não é o bem individual. Então, isso é o que nós, a centelha divina está associada aos atributos de Deus. E isso é o que deveria ser. É inato em nós. Peraí. Boa noite, São Mário. Obrigada. Juliana, eu penso assim, isso é o que deveria ser, mas é o Sim.
Não se vê. Primeiro a minha família, mas ela é minha filha, mas ele é meu filho. Ninguém faz igual para o seu filho como faz para o filho do vizinho. Então, é nesse contexto mas você do dia a percebe? dia que eu falo. Isso é importante o que você falou. Mas, por exemplo, quando a gente pensa na lei da reencarnação, eu posso nascer filha de qualquer um aqui. Sim, assim como meu filho também. Sim. E aí, quando a gente vê o depoimento dos espíritos felizes, e não é um espírito, né, puro, é um espírito feliz. Feliz, é. E às vezes, em uma palavrinha que ele, né, uma frasezinha que ele fala, tá uma chave de ouro. Sim. O que é o espírito? E eu falo assim, ele me marcou de uma forma, esse espírito, que eu nunca vou esquecer dele. Isso é. Né? Olha o que ele fala, gente, né? A minha pátria é o universo, a minha pátria é o espaço, e o meu futuro é Deus. É Deus. Ele resumiu em uma frase, né? Uma chave da nossa mente, que é esse exercício que ele falou: sai do lugar onde você está. Não existe só um mundo em que você está, é um estado temporário, é uma condição temporária e necessária para que você alcance, né, mundos mais elevados. Mas, ao mesmo tempo que você está no mundo elevado, você vai esquecer dos que estão no mundo primitivo? Não, porque Jesus não veio dar o exemplo de solidariedade? E o que ele fala? Eu sempre estarei com vocês pelo pensamento. E é uma relação de mútua ajuda, de crescimento conjunto. Sempre. Eu entendo tudo isso, mas no meu dia a dia eu não vejo isso. Eu vejo o egoísmo estampado muito, muito claro em todos nós, assim, que eu conheço. Então, mas, por exemplo, aí você falou uma questão para a gente refletir. Eu sou egoísta com meu filho? Aí eu não conheço, né? Não sei, você vai... Você já viu uma mãe ser egoísta? Ela falar, vou deixar meu filho passar fome e vou comer toda a comida? Porque eu mereço mais que meu filho? Não. Não. Então, o fato das vezes eu ter uma atitude que demonstra um egoísmo, não necessariamente quer dizer que eu tenho esse vício moral. Porque sempre na questão psicológica, ela não é determinista, gente. Às vezes é uma dificuldade que a pessoa tem ali, fundamentada em falsas crenças, que faz com que ela haja assim. Não estou dizendo que todos são assim, que não tem espíritos que têm o entendimento e já têm, né, a imperfeição do egoísmo. Então, o estudo da psicologia faz com que a gente vá fazendo essa separação. E o próprio estudo do espiritismo nos faz olhar para o outro com esse entendimento. Por que o outro está agindo assim? Ele está agindo pelo falso princípio? Ele está agindo porque ele já adquiriu uma imperfeição? Ele está agindo por ignorância? Porque ele ainda não tem o entendimento pleno da moral dentro dele? Pode ser. Pode ser. Porque a nossa forma de se relacionar com o outro, a gente tem que cuidar, porque, por exemplo, construir uma crença de que todos são egoístas nos afasta das pessoas, percebe? E eu vou agir com o quê? Na defesa com o outro. O outro é meu amigo porque ele tem interesse. O outro é meu amigo... E a gente vê essas crenças sendo reproduzidas nas falas. E todo esse entendimento do espiritismo vai desconstruir essas crenças dentro de nós. E outra, se ele é egoísta, é o ponto principal, ele é egoísta, ele pode se modificar. Quando ele compreender. Eu sei. Quando então, eu posso ajudar ele a compreender. Olha, isso que você fez... Assim, você não acha que você poderia repensar a sua atitude? Olha, por exemplo, o que eu falo é generalizado.
Hoje, por exemplo, eu tenho uma amiga que está sofrendo muito com o filho começou a beber, tal, e tem uma mulher que eles tiveram um filho, a menina tem 2 aninhos, etc. Aí a cunhada ligou para ela, falou, vem buscar a fulana, que meu pai está com a nenê e com o meu irmão, e ele não aguenta segurar os dois, porque chamaram o resgate para levar meu irmão. Aí ela falou assim, olha, eu não quero saber, eu só quero saber da pensão, tá? Ponto. E hoje eu conversando com ela, com a mãe, né, eu falei assim, fale menos mal dessa mulher, e traz seu filho mais para você, com oração, com conversa, porque ela é assim, um dia ela vai melhorar, mas ficar falando mal dela não vai ajudar em nada. Então, ela não deixa de ser egoísta, etc. Não quer dizer que eu conheço pessoas egoístas, que elas vão ser egoístas sempre. Não é isso, eu só estou dizendo, egoísta existe, porque primeiro é meu filho, primeiro é meu marido, primeiro é isso, para depois olhar para o vizinho, olhar para o outro. Eu já penso diferente, além dos estudos que eu participo, já tenho uma certa visão do mundo, né? Mas que eu vejo, que eu sinto, esse egoísmo, que a divisão não é certinha, não é, a gente ainda não está nesse patamar. E eu entendo toda essa parte que você falou, lógico, graças a Deus eu entendo. Mesmo dentro da minha família tem os egoístas, mas isso não quer dizer que eu vou me afastar deles por causa disso. Não, e nem devemos, né? Devemos buscar ajudar. São egoístas, mas a gente ama. Mas por que eu falo isso, Lucê? Porque quando a gente estuda, né, por exemplo, as paixões, aí no processo psicológico do ser, pegando lá o Paul Janet, quando ele vai falar das paixões, e ele traz o estudo da cólera, até a cólera se transformar num ódio e num desprezo pelo outro, é um caminho longo, gente. Longo, é. Não é assim, né? Então, é esse entendimento psicológico que nos ajuda a ter esse olhar diferenciado para o outro. Exato. Não é fácil, mas a gente entende. A gente busca. Então, a gente vai finalizar, na semana a gente finalizou o estudo, e na semana que vem a gente inicia no Céu e Inferno. Tá? Espera aí, a gente já terminou esse livro, não? Terminou. É, porque a gente já foi nas adulterações. A gente leu o capítulo 8, lembra? A gente leu o prefácio, leu o capítulo 8, e aí voltou para a parte adulterada como o autor pediu, os autores, né? Tá. E aí agora a gente vai iniciar do Céu e Inferno, tá, gente? Então, terça-feira do Céu e Inferno. Isso, novíssimo, certo? O meu é novíssimo, então tá embrulhado ainda. Oh, que chique! Então, tá ótimo. Bom descanso, gente. Boa semana. Boa noite. Boa semana a todos. Boa semana, gente. Obrigada. Igualmente. Boa noite. Boa Boa noite. semana. Tchau.